Mano, gente, eu tenho que sair correndo. Vamos gravar logo. Tal. Aí ela entra. Hoje, bonito, vocês estão vendo como é que é a vida? Vai lá. Pode ser. Vai. Já tá gravando? Vai. Gente, vamos, porque eu preciso sair. Calma, respira. Deus! Bora, Andressa, bora. Olá, gente bonita! Estamos aqui em meio à vida acontecendo e hoje nós temos um especial Dia das Mães. E vida acontecendo é real, gente. A Mayara tem um exame 2 horas. Tem que estar lá 15 para as 2. Tem que estar lá 15 para as 2 e são 13h11. E vai dar tempo. Tá. É isso, gente. E hoje, nesse especial do Dia das Mães, a gente quer começar falando... cuidando de todos, mas quem cuida de mim? Que é onde a gente se vê, né? Eu já estive nesse lugar e eu esqueci. Chegou um momento que quem era a Mayara? Já nem conhecia mais. E tem uns 2 anos para cá que eu voltei a olhar. Não que isso seja errado, viu, gente? A gente... não é egoísmo a gente parar e falar assim, olha, eu preciso olhar para mim agora. Com certeza. E eu demorei a enxergar, a ver isso. E quando eu entrei, recalculei a minha rota e vi, não, eu preciso estar bem para eu cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar da minha mente, porque acaba que nessa correria, nesse esquecer da gente, eu descontava na minha casa, descontava no meu marido, eu não tinha o prazer, né, de estar ali, de cuidar da minha casa, porque eu vivia assim, no automático. E hoje não. Hoje a gente já consegue... Não que a gente não vive no automático. Não, na correria. A gente ainda tá ali, recalculando essa rota praticamente quase todos os dias. Mas com mais organização. Isso. Mas só que quando a gente começa a entender, né, a olhar pra gente, poxa, a Mayara, agora eu tô agitada, eu preciso parar, respirar e identificar isso. Mas e quando a gente tem esse tempo, né? O tempo que você tira para ir na academia, já esse autocuidado faz muito bem para a mente, sabe? A gente dá essa renovada para poder voltar. Eu costumo falar, não, eu aprendi essa frase e guardei para mim. Né? A minha família não precisa de uma mulher perfeita, ela precisa de uma mulher inteira. Isso. Porque se você adoecer... mas se eu adoecer, tem o pai, tem a mãe, sim, mas hoje os seus filhos precisam de você, você serve na sua igreja, o seu trabalho. Então, assim, é como se tudo isso começasse a comprometer, o seu cansaço vai comprometer todo mundo. Mas eu não posso ficar cansada? Pode e tem que saber a hora de parar. Só que muitas das vezes a gente espera chegar no limite. E aí que está o erro. Nós precisamos entender que quando o corpo, a mente começa a sinalizar, opa, está na minha hora de parar. Mas você não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Não também é uma resposta. Não tem que fazer, não tem que dar explicação. Uma mulher forte não é sinal de que ela tem que aguentar tudo. Sim. É isso aí que você falou, né? É quando ela entende que ela tem que respirar, que ela precisa parar, que ela precisa recalcular essa rota dela. Isso sim quer dizer que é uma mulher forte. Não é forte de dar conta de tudo, né? E na Bíblia mesmo fala, né, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se a gente for parar para olhar isso, a gente não ama. A gente abraça todo mundo. Se a gente não esquece da gente. Exatamente como o tempo que a gente está falando, né? A gente cuida de todo mundo. Quem vai cuidar de mim? As pessoas estão muito ocupadas. Né? E a gente quer abraçar todo mundo, o filho, o marido da casa. A gente acha que a gente consegue controlar tudo. E quando quando os sintomas vêm, você já não está mais naquele pensamento, eu quero parar, você já está no limite, eu preciso parar. E é pior. É pior, porque você já está desmoronando aqui, você está precisando daquele tempo. Eu costumo falar que a minha vida só teve sentido. Tipo, agora eu preciso dar certo depois que o Theo nasceu. Porque antes disso, a gente vivia, beleza. Mas depois que o Theo nasceu, eu precisei entender que o que eu queria transbordar, tanto na vida dele, né, não sabia da Eva ainda, tanto na vida dele quanto na minha casa, no meu casamento. E ali
já foi um recalcular de rota, então, há 9 anos atrás, né? Maiara relatou agora de 2 anos, a gente se conhece há muito tempo, já passamos muitas coisas juntas, e eu já venho recalculando essa rota há 9 anos, porque quando eu passei por uma dor muito grande, um trauma muito grande, o Theo estava com mais ou menos umas 32 semanas, e aí eu passei por esse trauma. O Theo veio nascer prematuro, ele ficou 11 dias na UTI, então ali eu já passei por uma transformação, né? Eu tinha 27 anos na época e muitas coisas na época eu não entendia. E hoje eu vejo até o cuidado do Senhor com a minha vida. Porque quando eu olho para trás, né, no meio do deserto, no meio das situações acontecendo, a gente não consegue enxergar, né, o cuidado. Mas quando a gente olha depois, existe muito cuidado. Então, quando eu passei por tudo isso, eu vivi assim, o primeiro ano ali foi muito desafiador mesmo. E ali eu sentia um vazio muito grande. Eu sentia um vazio que era um buraco mesmo, e eu precisava me cuidar. Então, assim, ali eu já recalculei a rota e eu procurei conhecimento. Na época, eu procurei já as lives. Eu lembro que eu acordava cedo, porque eu precisava das lives, eu precisava de conhecimento, eu precisava construir disso, né? Eu precisava construir algo para eu conseguir transbordar, né, para o Theo. Logo depois veio a Eva. E, assim, é o recalcular da rota mesmo. Eu sempre busquei me cuidar, né? Hoje, às vezes, a gente deixa tudo de pernas para o ar, mas nós vamos ali para a nossa academia. Às vezes é prioridade. Às vezes a gente deixa tudo e sai um pouquinho, porque a gente sabe que volta melhor. A gente sabe que volta melhor. E quando a Maiara compartilhou sobre o descontar, né, nas meninas, no marido, eu sempre penso e vejo os meus exemplos de que, às vezes, eu não vou descontar numa amiga, eu não vou descontar na pessoa que está passando na rua, eu não vou descontar, assim, em ninguém do externo. Eu vou descontar no meu marido e eu vou descontar nos meus filhos. Nas pessoas mais próximas. Sempre nas pessoas mais próximas. E, assim, eles são as pessoas que eles merecem o nosso melhor. O nosso melhor. Então, esse recalcular da rota, ele traz consigo o conhecimento, mas ele traz o melhor para os nossos, né? E isso não é egoísmo, né? Não. Muitas pessoas falam, eu tenho que me doar, eu não posso tirar esse tempo para mim. Não é egoísmo, na verdade, você tá ali buscando ser a melhor versão de você, né? Para a sua casa, né? Para sua família. E a maternidade, ela vai trazer muitas surpresas. Quem tem filho pequeno, poxa, aí fica assim, tô doida para crescer. Não. Esquece isso, gente. E são níveis diferentes. A gente nunca vai. Maiara também, né? Nós tivemos 2 bebês, né? Eu tive 2 bebês, Maiara teve 2 bebês. E no meu atual momento, eu olho para eles e falo assim, meu Deus, por que tipo assim, já estão grandes, enormes. E Cleide tá aqui, tipo, grande, enorme Já. e adulta. E, assim, a Nicole, uma das dicas, assim, que eu dou para vocês que têm crianças ainda, né? Eu me preocupava muito em gerar memórias, vínculos. Eu acho isso muito importante. Muito importante. Então, assim, não tem um lugar nessa cidade, no Rio de Janeiro, Trilha da Urca, Pão de Açúcar. Eu era mochileira com a minha filha. Mochileira. Minha filha conta para o esposo dela que a gente pescava na canoa do meu pai e a gente pegava filhote de cação e corvina e diz que a história do pescador não é. A gente fazia isso de 3 em 3 meses. Meu pai colocava a gente na canoa, a gente ia remando, Nicole junto, e a gente ia lá e pescava. Então, assim, isso gera vínculos. E hoje, ela está casada, está trabalhando, e há pouco tempo atrás me veio isso de novo, essa necessidade. Eu liguei para ela e falei assim, a gente está se vendo pouco, a gente está falando com o celular, a gente precisa de 15 dias parar para almoçar. Então, a gente vem tentando manter isso, de 15 dias, porque a gente está morando distante, eu no Rio, ela em Angra, vamos parar para almoçar, vamos nos falar. E hoje a gente está assim, criando uma intimidade muito gostosa, que há um bom tempo atrás a gente não tinha
porque eu não estava mantendo esse vínculo. Então, você que é mãe, você precisa manter o vínculo com o seu filho, Com criar certeza. memórias, porque se você não fizer isso, nenhum outro faz. É ser E nada melhor intencional, do né? que a Ser família, intencional. né? Ser intencional. E com esse assunto, né, o vínculo, o tempo de qualidade, o sentar para brincar, a gente sabe o quão desafiador é, né? Com a rotina. Com as demandas. E eu digo até com a cobrança do mundo, assim, do externo. Porque existe muita cobrança, né, do que a gente precisa fazer, dos resultados que a gente precisa apresentar. E às vezes não. Dentro do nosso lar, o nosso resultado é a nossa presença. E o quanto isso é desafiador. Seu filho tá vendo. O quanto isso é desafiador. A gente está ali, eles chegam da escola e assim, como que foi na escola hoje? Legal. Eles respondem legal. Só que cabe a gente fazer perguntas, continuar. E às vezes, se a gente estiver no automático, vou preparar já, vai para o futebol, Eva vai para o ginásio, faz isso, faz aquilo, fica no legal. E depois pode ter acontecido pequenas coisas importantes que a gente precisava, às vezes, passar uma palavra de conhecimento para eles, uma orientação, repreendê-los. E no legal a gente atropela, porque por muitas das vezes não estamos no presente, e passa. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista e aí foi até com o Thiago Brunet. E ele estava puxando um pouco para a filosofia. Ele falou uma frase muito interessante que eu guardei e anotei. Uma frase de Aristóteles. Ele disse o seguinte: Aristóteles falava para multidões, para a sociedade, mas ele carregou isso para a família, né? Um pai que não educa, ele vai criar. A frase de Aristóteles é assim: uma sociedade sem educação vai trazer homens selvagens. E é isso que a gente vê, sabe? Homens matando, batendo em bichos. Já viu quantos incidentes a gente está vendo aí? A violência contra animais, né? Batendo na mãe, batendo na namorada, batendo na esposa. Então, essa educação, muitas das vezes as famílias estão transferindo para a escola. Escola dá conhecimento, sabedoria, amor, princípios, dentro de casa. Então, a maior cartilha que seu filho está lendo é o seu comportamento, é a leitura de comportamento que ele faz do pai e da mãe. Com certeza. Sabe? Não é o que ele está... Lá fora ele vai aprender muita coisa, mas ele começa aqui dentro. Os exemplos arrastam. Então, tem muita gente achando que o filho tem que aprender lá no inglês, lá naquela escola, né, caríssima. Seu filho está aprendendo dentro de casa. O que você fala, o que você faz. E o que você entrega. Com certeza. E ser mãe é isso, tá? Ser mãe, a gente está aqui rindo, daqui a pouco a gente está chorando, e a gente bate martelo, né? A gente tem aí uma tarefa desafiadora. Ser mãe é uma tarefa desafiadora. E é isso, gente. Eu preciso sair no meio do vídeo. Vai estar gravando isso? Eu botei, vai sair na gravação, sim. É a nossa rotina mesmo. Hoje, elas já viram, eu nem consegui participar das outras gravações. Verdade. Mas a gente vai tentando, né? O negócio é a gente não desistir, deixa recalcular um pouquinho essa rota. Não desistir. Não existe. Assim, eu preparei uma última mensagem aqui, né? E a frase é essa, né? Não existe a opção de desistir. E assim, a jornada é valiosa para as construções dos nossos valores. Porque quando eu cheguei na minha casa, eu não tinha uma construção dos meus valores. Então, eu precisei recalcular toda a rota verdadeiramente e construir os meus valores, os valores que eu vivo hoje no presente com a minha família. E assim, não existe a opção de desistir porque foi construído os valores, né? Quando eu falo sobre não desistir, existe uma construção de valores que eu precisei de conhecimento, libertação e confirmação no meu inconsciente. Seja fiel aos teus valores. Essa é uma mensagem assim do meu coração, né, para cada mãe. Eu falo que hoje eu não me vejo uma mãe perfeita. Não tem como ser uma mãe perfeita. Mas eu me vejo diariamente entregando o meu melhor, que lá atrás não tinha para entregar. Então, assim, é isso. E, gente,
Eu até compartilhei com elas que hoje, 4 horas da manhã, o Espírito Santo me levou em Apocalipse. E eu vou só deixar esse versículo. É aquele que está sentado sobre o trono e disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, assim, ele faz nova todas as coisas. Lá atrás, né, eu não me sentia, né, uma mãe tal, fazendo o meu melhor. Então, às vezes, você está em casa, você não está se sentindo a mãe que faz o melhor, ele faz nova todas as coisas. E existe um processo, existe um caminho para isso. Então, Cleide, quer deixar uma mensagem para a gente continuar segurando a Mayara aqui? Porque, ó, eu quero dizer para você que antes de você ser mãe, avó, esposa, provedora, professora, advogada, você é mulher. Você é você. Você precisa ter o seu tempo, você precisa se amar, para depois disso transbordar em todos aqueles que estão à sua volta. Esse é o meu recado. É verdade. É isso, e a gente precisa, eu acredito que muitas de nós, em algum momento da nossa vida, perdeu essa identidade. De se reconhecer quem realmente eu sou. Eu sou filha, sou amada. Então, a gente tem que voltar para esse lugar, primeiro, que antes dessas funções, nós somos essa mulher. E ativar essa identidade, porque se a gente está vazia, a gente não consegue transbordar. Saber distribuir os papéis. É isso. Ó. Feliz Dia das Mães. Tchau, gente. Beijo, você não está sozinha. É isso.